Esta aula que eu indico como aula 3 é uma aula interessante, cheia de experiências, envolvendo as muitas aplicações, né, das equações ou da equação de Bernoulli. São muitas as aplicações, na verdade, né? Então, com isso encerramos, né, este tema 6, que é a equação de Bernoulli, o tema 6, né? Então, vamos lá. Aqui temos uma maneira simples de constatar a lei ou a equação de Bernoulli. Onde a velocidade é alta, a pressão é baixa. Então, se eu assoprar entre essas duas garrafas, elas vão se aproximar. Então, vamos assistir esse vídeo. Para fazer uma demonstração do fenômeno de Venturi, usaremos um secador de cabelo, 2 garrafas PET contendo um pouco de água e um suporte. Para iniciar o experimento, as garrafas devem ser penduradas próximas uma da outra. Em seguida, usaremos o secador de cabelo. Não é necessário ligar a resistência elétrica para aquecê-lo. O secador será usado apenas como uma fonte de vento, soprando ar entre as 2 garrafas. Ao fazer isso, ao contrário do que se espera, quanto mais vento é soprado entre as garrafas, mais elas são atraídas. Isto é explicado pelo princípio de Bernoulli, que diz que a pressão num fluido em movimento é inversamente proporcional à velocidade deste fluido. Este efeito é chamado de fenômeno de Venturi. Como a velocidade do ar entre as garrafas é maior, a pressão nesta região diminui e, portanto, as garrafas são empurradas uma contra a outra. Um outro exemplo, agora já mais difícil de entender, né? É a partir da análise do movimento de uma bolinha, e eu posso controlar esse movimento assoprando a bolinha, de tal maneira a fazer com que a velocidade aqui, às vezes, seja mais alta, e a velocidade aqui, às vezes, seja mais alta. Com isso, nós podemos ver uma coisa interessante a respeito do movimento desta bolinha. Aqui temos outra aplicação conhecida como fenômeno de Bernoulli. E, na verdade, a experiência é bem simples, né? Aqui eu tenho uma região na qual esta área aqui é pequena. Ou poderia ter o contrário, uma região onde essa área fosse grande. Sendo essa área menor do que aqui, a velocidade aqui vai ser maior, então a pressão vai ser menor. E a gente pode verificar este fenômeno olhando para esta altura aqui, né? Veja que são alturas diferentes, né?
Ok, vamos começar aqui com esse tubo, chamado tubo de Venturi. Então, eu tenho o aquário com água, uma bomba. Então, essa bomba vai jogar água por aqui, vai passar por esse tubo e vai retornar aqui para o aquário. Agora, claro, aqui a gente já sabe que a velocidade aqui é bem menor, né? Sim, nós 3 já vimos vezes maior, na verdade, né? exatamente. Aliás, a velocidade é bem maior. Bem maior, por causa do 3 estrangulamento. vezes maior. Exatamente. E aqui eu tenho 2 tubos abertos, um no ponto estreito e o outro no ponto mais largo. Isso aqui é para a gente poder medir a pressão da água nesses 2 pontos. Então vamos ligar aqui a bomba. Então a gente vai fazer o líquido circular, logicamente vamos ter que tirar todas as bolhas, né, de ar que eventualmente estão no tubo. Então, praticamente todas as bolhas. Aqui tem uma bolhazinha aqui. Pronto, praticamente entrou em regime, né? Não temos bolha nenhuma. Então a água passa por aqui, passa pelo estrangulamento e volta aqui para o aquário. Né? Então dá para observar claramente, né, que essa coluna de água é maior do que essa coluna de água aqui. Uhum. Isso quer dizer que a pressão do líquido nesse ponto ele é menor do que a pressão do líquido no ponto mais largo do vidro. Né? Então é uma maneira de verificar a equação de Bernoulli explicitamente, Sim, né? Você pode medir, né, no caso, qual Porque é a pressão. aqui a velocidade é maior, então a pressão é menor. Exatamente. Né? Essa é a ideia, né? É. E se você quiser medir a vazão, né, basta pegar um outro recipiente, por exemplo, né, e medir em quanto tempo ele enche o copo, por exemplo. Né? Posso medir a vazão até. Né? Ah, tá. Sabe Maneira fácil de medir, né? Exatamente. Tá. E aqui a diferença de pressão. Então isso aqui é chamado tubo de Venturi, né, que é usado, inclusive, dado a diferença de pressão, você pode medir a velocidade e determinar a vazão. É porque medir a diferença de pressão é mais fácil, né? Exatamente. Então é possível Mas medir. a velocidade é difícil, não precisaria colocar. Aí fica meio complicado. Muito, né? Muito bom, muito interessante. E aqui algumas experiências de demonstração, né, envolvendo a velocidade do fluido em torno de uma bolinha, por exemplo. Uhum. Então, por exemplo, se eu pegar uma bolinha de ping-pong e colocar embaixo do fluxo de água, você veja que a bolinha fica presa nesse fluxo. É que a água, ela passa em volta da bolinha e tem uma certa velocidade, uma velocidade maior, né, do que a água que está do lado de fora, que está parada, né, praticamente. E ela pode passar com velocidades diferentes numa face e na outra, não é isso? Nesse caso, a velocidade é praticamente igual em todas as faces, então ele fica presa, né, quer dizer, a pressão mais baixa aonde o fluido tem maior velocidade. E aqui uma outra bolinha de isopor, ela está presa numa linha, né? Então tá aqui. Então eu posso prender a bolinha, a bolinha de isopor aqui. Ela fica presa e a bolinha de ping-pong também. Então essa é uma demonstração simples, né? Do efeito da velocidade do fluido e a pressão. Então, aqui nós temos uma pressão maior e aqui uma pressão menor. Um outro exemplo é esse da força de sustentação. O que mantém um avião no ar? O que mantém? Não é o empuxo. O empuxo ajuda, né? Ajuda um pouquinho, né? É essa força. A asa é construída de tal maneira a que seja possível, quando em voo, a velocidade aqui na parte de baixo ser mais baixa e na parte de cima a velocidade é mais alta. A do ar, né? Aqui, o ar que passa. Consequentemente,
aqui a pressão é menor e aqui a pressão é maior. Logo, há uma força de baixo para cima, que é uma força denominada de sustentação. Está colocado aqui, eu quis, na verdade, chamar a atenção para isso, né? Uma força de sustentação. Essa força inverte. O avião se movimenta para a esquerda e o ar, né, veja, ele vem da esquerda para a direita. O ar pode estar em repouso, mas em relação ao avião, ele vem da esquerda para a direita. Então, vamos ver, né, como atua essa força de sustentação assistindo a esse vídeo, que é bastante interessante. Nesta aula, o Cláudio, né, vai realizar algumas experiências, né, envolvendo a equação de Bernoulli, mas o que a gente decidiu, né, foi realizar experiências onde a gente faz um uso prático, né, da equação de Bernoulli, né? E aqui é claro que uma das principais aplicações tem a ver com alguns aspectos da aerodinâmica, né, dos aviões, dos automóveis, né, o aerofólio. Sim, né, sim. O papel do aerofólio é parecido com esse aqui, para prender o carro mais no chão, né, no caso do aerofólio, né? Agora, a gente vai discutir um pouco, porque é importante que se entenda o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, na realidade, a gente vai ver depois, né, é que surgem forças, né, por conta de diferenças de pressão, né? Por quê? Força é igual a pressão, né, porque pressão é igual a força dividida pela área, então a força é igual a pressão vezes a área. É isso, né? Então, se eu tenho diferenças de pressão, surgem forças, né, e que dão sustentação a um avião. Na verdade, a sustentação é a asa do avião, não importa. A asa está presa ao avião, então o avião consegue realmente flutuar desde que ele se desloque. Não é? É isso que é importante, né? Então, o Cláudio vai fazer algumas experiências, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: olha o desenho aqui da asa, né? Esse desenho é um problema de aerodinâmica, claro. Ele é tal que ele faz com que, né, a velocidade do fluido, né, do ar, né, na parte de cima, né, seja maior do que na parte de baixo, né? Se inverter é um desastre, né? Aliás, o avião acho que nem sobe, né? Sobe, fica grudado no chão. É isso que acontece se você inverter, né? Então, é isso que realmente é fundamental, porque daí a pressão na parte de cima é menor do que a pressão na parte de baixo. Logo, tem uma força. Se a pressão aqui é maior do que a pressão em cima, tem uma força. É isso. Né? E essa força é a força de sustentação. Então, o Cláudio vai realizar a experiência e a gente vai comentar, né, essa experiência. Tá. Bom, aqui então um ventilador para poder fazer o fluido passar aqui no perfil de asa de avião, né? Seria equivalente ao avião estar voando nessa direção, né? Quer dizer, na verdade, a asa está parada, tem um vento, né? Um túnel de vento. E aqui dá para ver o perfil, né? Que o ar, quando passa, ele vai encontrar aqui um caminho maior para passar do que na parte de baixo. A parte de baixo ele praticamente passa reto, enquanto que aqui ele encontra um caminho maior. É como se houvesse um estreitamento naquele tubo de Venturi. Então, nessa região, o ar vai ter que passar mais rapidamente por causa do estreitamento que ocorre aqui. Então vamos ver o que acontece, né, quando eu ligo o ventilador. Então o vento já está soprando. E aí temos a sustentação, né, da asa de avião. É uma força para cima, Para né? cima. Claro, por Exatamente. conta do desenho. Lógico, existe uma parte do ar, né, que bate aqui e está fazendo força para cima também, né? No aerofólio você inverte, na verdade. Exatamente.
Então, dá para observar aqui que se eu evito com que o ar passe por cima, ele vai perdendo a sustentação. Aham. Então, porque aí, claro... Né? Agora eu estou evitando que o ar passe com alta velocidade aqui. Então, se eu coloco essa placa, a gente observa que ele perde sustentação porque agora a velocidade do ar aqui, né, não é tão grande. Então a gente pode até simular situações de turbulência, né? Turbulência que o avião experimenta, né? Que é como se houvesse buracos, né, no asfalto, né, no caso do ar. Ele pode subir e descer conforme a turbulência. Então, bem visível a força para cima por causa da diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima. E no caso do carro de Fórmula 1, né, que é o aerofólio, o perfil é exatamente esse, só que invertido. Invertido, né? Exatamente, porque eu quero que haja muito atrito. Então a força agora é de cima para baixo, né? Ou seja, e não de baixo para cima, né? Porque você inverteu. Inverter, né? Uma outra aplicação, que veremos agora, é o tubo de Pitot, que consegue determinar a velocidade de um avião em relação ao ar por meio da medida da altura aqui, né? Então vamos assistir a este vídeo. Para esta demonstração usaremos uma garrafa PET cortada, um secador de cabelo e uma montagem de um aparato feito de vidro similar ao tubo de Pitot. Podemos ver que nossa montagem é feita com um pequeno tubinho de vidro curvado dentro de um tubo maior. Este tubinho curvado é ligado a um manômetro, ou medidor de pressão. O outro lado do manômetro é ligado ao tubo maior. A garrafa PET cortada servirá como um colimador para direcionar o vento para dentro do tubo de vidro. Assim, quando ligamos o secador, o vento é canalizado para dentro do tubo, atingindo de frente o tubinho de vidro curvado. Na situação de equilíbrio, o vento empurra o ar para dentro do tubinho, causando a diferença nos níveis das colunas de água do manômetro. Neste momento, a velocidade do ar dentro do tubinho é nula, e com isso pode-se determinar a velocidade do vento por meio da diferença de pressão entre os dois lados do manômetro. Quanto maior a velocidade do vento, maior a diferença de pressão. O tubo de Pitot foi criado pelo engenheiro francês Henri Pitot e é largamente utilizado para determinar velocidades de escoamento de fluidos, por exemplo, para se determinar a velocidade de aviões. E quero chamar a atenção para esta expressão, né, que se deduz, né, para a velocidade em função daquela altura, envolvendo a densidade do líquido, né, e a densidade do ar. São expressões. E, finalmente, né, como funciona o vidro de spray. Né? É bem interessante, porque aumentando a velocidade aqui, né, veja, a pressão acaba ficando menor, né? Consequentemente, aqui tendo uma pressão, aqui a pressão é menor, o líquido há de subir. Vamos ver essa experiência. Bom, agora, Gil, vamos fazer algumas aplicações, né? Outras aplicações, porque são inúmeras aplicações da equação de Bernoulli, né? E uma delas é o spray. Por exemplo, a pistola de pintura, né? O spray, alguns tipos de spray. E uma experiência muito simples que o professor pode fazer é pegar um copo, cortar um pedaço de canudo, colocar ela presa aqui no copo, uma fita crepe,
A gente pode prender ela assim. Você prendeu o canudinho, né? Prendi o canudinho, só que tomando cuidado para não estrangular, né, o canudinho, deixar ela aberta, né? Colocar o líquido, a água, né? Eu pus água com corante para ficar um pouco mais visível, né? E um outro canudinho, né? Então a gente pode fazer o seguinte, soprar o canudo bem aqui na ponta, olha, né? Ah, que interessante. Eu aumento Nossa, a velocidade do simples. ar, né? Gostei. Essa eu gostei. Olha só. Quer dizer, Mas eu que posso demonstração criar, né? simples, Cláudio. É Parabéns. bem simples, né? Muito boa, né? Mas é fácil explicar, não é? Sim. Porque você diminui a pressão A aqui pressão a e ele partir só... de cima. Sim, não é sim, isso? sim, exatamente. Por quê? Porque a velocidade aqui... Do ar, do fluxo, né, Isso. maior, então você Ah. diminui aí a pressão. Nossa, como é simples essa experiência, mas que fantástico. Parabéns, Cláudio. Muito simples. Né? Isso aqui dá para a pessoa fazer em casa rápido. Com isso, então, encerramos esta aula.